Olá, amigos, amigas, estamos começando mais um Pilhados no Saber. Hoje o nosso assunto, você vai, além de nos ouvir, vai também acompanhar através dos olhos. O nosso tema é um tema que está muito nas nossas escolas, nos nossos ambientes de trabalho, que é a questão da inclusão. E vamos ter, então, presente aqui com professores que trabalham nas nossas escolas públicas, principalmente estadual, e que com esse trabalho ajudam muitas crianças jovens a serem inclusos na sociedade, na educação e procurar melhorar ainda mais as suas vidas. Então, você já imaginou se viver num mundo onde você não conseguiria entender a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que fala com você? Então, a escola é o lugar onde nós procuramos resolver também este problema. E falar a sua língua da maneira como você se expressa, os nossos professores poderão nos mostrar hoje. Estamos aqui com o professor Eduardo Figueira, que é da rede estadual, com o professor José Carlos e com a professora, fugiu aqui um pouquinho, mas vamos, Rayana Nascimento. É um prazer muito grande, professores, estar com vocês aqui, participando do nosso Pilhados no Saber. O professor Eduardo é doutor em educação, especialista em inclusão de Libras, com ampla atuação na formação dos professores e políticas de acessibilidade no estado do Amazonas. Professor José Carlos, licenciado em Letras, Libras pela nossa Faculdade Federal do Amazonas, UFAM, atualmente como tradutor e revisor do par linguístico Libras Português na divisão de tradução da Secretaria Estadual de Educação. Professor educador surdo e defensor da cultura e da inclusão de pessoas, principalmente de crianças e jovens, e com grande experiência nessa questão linguística e na formação educacional dos nossos alunos surdos. A professora Rayane, que também está como nossa intérprete, professora da rede pública e que tem também uma longa caminhada como educadora inclusiva de alunos na área da surdez. Portanto, professor Eduardo, sejam bem-vindos, bem-vinda. Esperamos hoje trazer muitas novidades, muitos assuntos importantes para os nossos alunos e para as famílias dos nossos alunos, né? Nessa linha de preocupação, como é que hoje nós encontramos essa questão da deficiência auditiva dos nossos alunos? Quais são os tipos que mais se apresentam, que mais vocês procuram ajudar na formação linguística, principalmente? Boa pergunta, professora. Boa tarde a todos, boa tarde quem está nos assistindo. Então, professora, nas escolas nós encontramos os alunos classificados por alunos com surdez e alunos com deficiência auditiva. Sim. E aí, se a gente pensar assim, por que todo mundo não está com a mesma nomenclatura? Segundo o IBGE, né, quando a gente já perde decibéis, nós já somos surdos. Mas por que a gente separa? Porque a gente sabe que o aluno com DA, ele tem uma perda auditiva, mas ele não tem uma perda auditiva severa, que ele ainda tem um resquício auditivo de 70%, às vezes 80% de um lado, Sim. E do outro ele não escuta nada. E o outro aluno com surdez é aquele aluno que tem perda severa, né? Que ele não tem resquício de audição. Eu quero até tirar uma dúvida, professor Eduardo. Esse aluno que tem aqui perda severa, geralmente é de nascença, ele já nasceu com aquela dificuldade? A grande maioria sim, professora. Às vezes é em decorrência na gravidez, a mãe adquire alguma doença ou fez uso de algo, né, no período da gestação, e aí passa para a criança, né? Ou acontece das vezes a criança ter algum tipo de doença, como meningite, sempre traz uma sequela. Meningite realmente deve dar um sintoma tão forte, né, que ela é uma doença grave. E como é que dentro da escola, e eu digo que isso aumentou muito, né, professor? Eu acho que vocês têm essas informações. Nós sabemos, por exemplo, quando eu comecei a dar aula lá no Barão do Rio Branco, nós não tínhamos crianças com dificuldade
de surdez, mas a gente já tinha algumas crianças que eram de dificuldade mesmo de comportamento, que eram os Down, crianças Down. Não se usava os termos de especiais, não tinha essa terminologia que hoje nós temos. Mas hoje, qual é assim, a dificuldade que vocês têm, os desafios que vocês encontram para que a surdez, dentro do nosso contexto, não seja uma barreira de comunicação para este aluno ou para este jovem? Então, a dificuldade que nós encontramos é enquanto professor mesmo, né? Porque, Sim. como a senhora explicou, antes a gente não tinha esse preparo. E aí, imagina, a gente ter 30 e poucos alunos na sala de aula, e aí eu ainda Exatamente. pensar uma aula para vários tipos de especialidades que tem dentro da sala de aula. E principalmente para o surdo, que ele precisa do visual. E às vezes aquela escola não tem uma infraestrutura de data Exatamente. show, às vezes não tem a cartolina para fazer, esse professor tem que fazer em casa, recortar a imagem, levar para a escola. Então, assim, a grande maioria de dificuldade é mesmo estar na parte da infraestrutura e no tempo que esse professor precisa para estar planejando essa aula. Imagina um professor, né, professora Isânia, também aqui, participando desta tarde, desse tema tão importante, né, professora Isânia? E eu fico pensando assim, uma sala com muitos alunos, Isânia, que é pedagoga, que já foi coordenadora da Secretaria Municipal de Educação, fico pensando como é que o professor vai conseguir atender todas essas dificuldades. Sim, realmente é um grande desafio, né, para a educação hoje é realmente fazer uma inclusão com qualidade, de qualidade também todo esse processo, né? Então eu gostaria de dizer oi novamente para todo mundo, né? Oi pilhados que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Enviem suas perguntas também, se vocês tiverem alguma pergunta específica. Agradecer também a presença dos nossos convidados. E também nós vivemos esse desafio no nosso dia a dia, né? Hoje a inclusão, ela cada vez mais presente nas escolas, com diversos tipos de deficiências, né? O público-alvo da educação especial, além dos neurodivergentes, então a gente precisa realmente de todo cuidado especial. E hoje a gente escolheu principalmente falar sobre a pessoa surda, sobre a deficiência auditiva, justamente porque amanhã é uma data especial, não é? Exatamente. E aí, logo mais eu vou deixar vocês falarem, que são mestres e doutores no assunto, né? Sobre isso. Então, já estão dando uma aula e já vão estão continuar dando. Exatamente, já estão nos dando aqui uma aula. Espero que todo mundo em casa, onde estiver, no trânsito, no trabalho, estejam nos acompanhando, nos ouvindo e aprendendo um pouquinho mais. Eu vou direcionar uma pergunta para o José Carlos, que está aqui conosco. Para o José Carlos, como professor, quais os desafios que ele enxerga no cotidiano e como isso é visto em relação aos alunos, né? Porque nós temos os alunos ouvintes, nós temos os alunos surdos, e eu creio que em determinado momento a gente acabe mesclando esse público, né? E como é, de certa forma, conviver, viver, e o que pode ser feito realmente para nós termos uma sala de aula mais acessível, um ambiente mais justo para todos. Boa noite a todos, boa tarde. Também boa noite a todos que estão acompanhando a live. Então, dentro da experiência profissional que tenho, o que eu percebo? Que o aluno, ele é o único aluno surdo dentro da inclusão. Aí vai passando um tempo, eu chego lá e o que eu vou perceber? Eu vou percebendo o que aquele aluno sente, o que aquele aluno está precisando, qual é a interação que precisa ser melhor, as melhores estratégias para se adequar àquelas variações. Por quê? Às vezes o aluno surdo, ele não sabe Libras. Ele usa o quê? O gestual ou mímica. E outros surdos são fluentes em Libras. Então, é necessário conhecer qual é o nível linguístico desse aluno. Então, eu vou perguntando, a gente vai conversando. E o aluno que eu acompanho hoje, ele está no nível básico. Ele não sabia língua de sinais, nada, era só o gestual. Então, como eu sou do par linguístico de Libras, como professor, ele ia lá, via a imagem, por exemplo, o gato. Ele mostrava a imagem. Aí ele, como você faz o gato? Aí ele fazia esse sinal aqui para gato.
Aí eu, é assim que você faz no gestual gato? Ok. Então, em Libras, como é que faz gato? Aí eu ensino o sinal de gato correto. Aí ele já faz ele já consegue absorver esse conhecimento através dessa troca que nós fazemos. Eu mostro a imagem, né? Tenho essa estrutura nos materiais. Então, mais ou menos de 2 a 3 meses trabalhando a Libras, não é? Desenvolvendo sempre dentro desse processo de aprendizado da língua. E tem sim vários tipos de deficiência, sim, não são iguais. Elas têm suas particularidades, mas o meu foco é na identidade surda, para que esse aluno possa se perceber como sujeito surdo. E quais são as estratégias que são usadas? Libras básico, também muita empatia nesse processo educacional para que ele possa evoluir. Muito bem, mas nós sabemos, e olha só como é importante, a sensibilidade, né, do professor para o aluno. Então, a grande dificuldade, mas que ele consegue ir superando exatamente pela essa vontade de fazer com que aquele aluno também seja incluído na sociedade. Nós sabemos que a Libras não existe há muito tempo, não é uma coisa tão conhecida. A partir de 2002, que ela oficialmente, né, se tornou uma língua, e ela é completa, professores, né? A língua tem gramática própria. Como é que hoje, na prática, nós podemos dizer que a Libra faz parte hoje do currículo escolar das escolas? Porque nós sabemos que muitas vezes na escola não tem só um aluno, né? Tem mais do que um aluno. E a partir de quando que oficialmente nós começamos a incluir a Libras dentro do currículo escolar e dentro das escolas, facilitando assim ainda mais a inclusão dos nossos alunos surdos e mudos, né? Porque às vezes não. Sim, às vezes ele é surdo, Sim. mas ele só não fala porque ele não escuta. Não escuta, Mas ele tem um aparelho fonador ali perfeito. Sim. Mas às vezes ele tem algum problema de afasia na voz, né? É que porque aí dizem ele que a vai ser... gente começa a falar depois que a gente consegue interalizar, né? Integrar os sons. Então, daí a grande dificuldade. Ele, como no caso do professor José, a gente tem uma história de vida juntos, porque eu fui intérprete dele do 6º ao 9º ano. Que legal. Então eu sempre falo assim que ele é meu filho. Olha só. Porque lá no passado a gente ficava... Mas não parece, é um filho bem grande. Porque na escola, por isso que é muito importante o intérprete na escola, porque Sim. a gente estimula esse aluno. E a gente sempre conversava, eu falava assim, olha José, lá na frente no futuro tem um Letras Libras, você precisa se formar para ser um professor de Libras. E hoje quando ele se formou, a gente foi para lá, né, e eu todo orgulhoso porque eu disse, né... Foi lá bater palmas para ser o aluno formando, né? Sim. Não tem como não se emocionar, né? Sim. Deixando o seu legado. Professor Eduardo, eu tenho uma dúvida. Muitas vezes aquele aluno que nasceu surdo, ele tem pais com as mesmas dificuldades, com as mesmas necessidades? Então, às vezes... Pode ser hereditário, em outras palavras, né? Nem sempre, nem sempre. Às vezes tudo é identificado no pré-natal. Quando os pais são surdos, às vezes o filho nasce ouvinte, que aí a gente vai chamar que esse filho é CODA, né? Que é Children of Deaf, filhos de pais surdos. Olha, um termo novo. Você vai aprender, vou aprender, né? Tu já sabia. Eu já sabia. Eu tenho uma afilhada que ela é CODA. CODA. Então, repete, por favor, Eduardo, porque tem muita gente aí que não vai saber e vai aprender agora conosco. Esse é nosso objetivo. Sim, senhora. Pilhados no Saber está sempre transmitindo aquilo que é mais importante dentro dos nossos assuntos, né? O termo é Children of Deaf, que é um termo dos Estados Unidos, né? Que nós importamos aqui para o Brasil e a gente fala que é o CODA, né? Que é o filho de pais surdos. Então, respondendo a sua pergunta, às vezes... pode ser algo hereditário, mas na sua grande maioria não é. Não é, né? Não é. Isso é tudo no cuidado do pré-natal mesmo. Então, algum problema a gente já tem. E já existe teste, né? Já Sim. existe os testes que
A criança, ao nascer, já pode fazer outros testes, mas esse é muito importante, né? Sim, professora. Respondendo essa outra pergunta, a língua de sinais, ela tem sua testificação em 1960, Sim. quando William Stoke, né, esse é o sinal dele, ele testificou a língua de sinais lá nos Estados Unidos, né, na França, ali em meados de 1960. E aí, a partir de 2002, nesse caminhar para cá, em 2002, que no Brasil a língua de sinais torna-se reconhecida como a língua oficial da cultura surda, né, do povo surdo. Olha Então, que coisa, né? para que toda pessoa surda tenha o direito de utilizar a língua de sinais, porque no passado foi tirado esse direito. Sim. Em 1880 foi votado, não pode mais ter língua de sinais. Então, a lei de Libras é um avanço para a gente da área, porque diz assim, olha, toda pessoa surda tem o direito. E aí, a partir desse momento, que entra a comunicação da acessibilidade linguística e o papel do intérprete fica mais efetivado. Olha só, aqueles que nasceram antes desse período ainda sofreram um pouco. Muitas dificuldades, né? E tiveram... agora a gente realmente sabe da dificuldade da escola, do número de alunos em sala de aula, o quanto a professora muitas vezes que não está ainda preparada, mas que ela tem aquele jeitinho, né? Muito especial e vai resolvendo. Mas graças a Deus que vocês já estão avançando bastante. Mas a Isane também tem uma pergunta. Tenho, minhas perguntas são para o José Carlos. Vamos aproveitar a presença do José Carlos aqui, nessa tarde mega especial. Então, a gente gostaria de saber do José Carlos, a partir da experiência docente, o que mais prejudica o aprendizado? A falta de recursos ou a falta de reconhecimento da cultura surda? Então, é difícil responder essa questão. Se, por exemplo, o aluno é colocado lá e o professor visualiza aquele aluno, né? Mas despreza aquele aluno por falta de conhecimento. Então, o aluno ele vai ser prejudicado, sim. Porque o que aquele aluno vai fazer? Então, isso é muito difícil. Precisa principalmente o quê? Estratégias didáticas e materiais em Libras. Pode ser imagens, pode ser livros, revistas, porque ele vai, a partir da experiência visual, absorver esse conhecimento e ele vai se interessar, e ele vai se sentir feliz, porque está sendo usada uma metodologia adequada para o aprendizado dele, que é o método visual. Mas também varia muito de profissional para profissional. Tem profissional que se empenha muito para ajudar aquele aluno e tem outros profissionais que simplesmente desprezam e fazem de conta que aquele aluno não está ali. Mas é muito possível, é possível totalmente que esse aluno ele se desenvolva como os outros alunos. Pode ser que não seja ao mesmo tempo, mas ele vai sim progredindo. O que é necessário? É necessário estar ali sempre incentivando, com foco no atendimento ao aluno surdo, principalmente utilizando a Libras e sempre enfatizando que a língua de sinais, nos materiais, nos métodos, para que ele possa absorver isso na sua vida. Agora, nós temos assim um número, professor José Carlos, Eduardo, Rayane, já existe uma estimativa na área estadual, eu falo mais na estadual, que é a maior experiência de vocês, um número de quantos alunos temos dentro das nossas escolas? Porque mesmo tendo escolas específicas, como você mesmo falou, mas algumas mães os pais preferem deixar um lugar mais perto de casa, né? Uhum. Então, hoje, como é que é esse atendimento? Então, professora, hoje na secretaria, até o momento, a gente tem em torno de 148 alunos na capital. Sim. E 77 no interior. Olha só, mais de 200 alunos, né? É um número já bem registrado, porque nós sabemos que aquelas professoras que não estão preparadas, e normalmente aqui a gente tem mais oportunidade aqui na capital e no interior, né, Isane? Sim. Fica muito mais difícil, o professor, se ele não tiver um interesse maior, possivelmente ele não consegue acompanhar aquele aluno, né? Uhum. E aí, como é que fica essa situação quando se detecta que naquelas escolas não tem um professor preparado?
Aí entra a Secretaria de Educação por meio do CAS, fazer o assessoramento naquela escola, onde a gente vai, conhece o aluno, conhece a realidade da escola e a gente orienta esse professor com material adaptado. Perfeito. Muito Então bem. é um trabalho assim bem cansativo, porque assim a gente não tem muitos profissionais e a gente vai em todas as escolas da capital. Hoje a nossa dificuldade está em chegar no interior. Verdade. Né? A gente tem uma Tem uns que é dificuldade. perto, né? Que Sim. dá até para você pegar um carro e tal. Mas aqueles que vocês precisam, só usando o nosso CMEA, né? Uhum. Centro de Mídia, para tentar fazer essa mas interlocução. a gente que é professor, a gente gosta do presencial, né? É verdade, Tirar de a sentir, dúvida, né? de sentir. De Eu fui sentir. em Manacapuru e os professores estavam assim sedentos, querendo aprender Que e perguntavam. maravilha, né? Eu fui só para passar um dia assim bem rápido para fazer um assessoramento e sair cheio de perguntas e cheio de demandas. Eu imagino, porque realmente professor que gosta da sua profissão, que ama aquilo que faz, ele não se desanima com qualquer coisa, não. Ele vai em busca de conhecimento, né? E qual é a importância dos intérpretes professores bilíngues, né? Porque hoje nós também temos escolas bilíngues, né? E recursos visuais nesse processo. Professora, o intérprete hoje, ele é uma peça fundamental. Ele não é a inclusão, ele é um recurso da inclusão. É sempre bom a gente deixar isso bem claro, que a escola, ela é inclusiva e o intérprete, ele é um recurso. Às vezes tem, às vezes não tem. Acontece de não ter. Nossa, a gente recebe muito essas demandas, não só dos surdos, mas principalmente do autismo, do TDAH. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar a partir de agora, já deveria ter sido antes, que a gente consiga atender de uma maneira mais presente, permanente, todos esses alunos, né? Aí sim a gente pode dizer que temos uma inclusão total. Mas a Isânia tem uma preocupação que o nosso programa, por incrível que pareça, já está terminando. Mas ela ainda vai fazer. Infelizmente estamos chegando na reta final já, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de saber do José Carlos, qual é a melhor forma de interagir com a pessoa com deficiência auditiva, seja aluno ou docente, qual a forma mais respeitosa? É uma boa pergunta. Então, às vezes o professor, as pessoas têm medo, né? Pensar, fica apavorado porque vai falar com o surdo, se comunicar com o surdo. O que eu indico primeiro? A pessoa realmente ir fazer o curso, né? Ou presencial, ou na internet. Hoje tem várias estratégias para você aprender Libras, porque é preciso ter essa valorização e reconhecimento da língua. Tem no Instagram, tem diversos materiais, no YouTube também. Então, hoje é possível pesquisar, né? A professora falou que hoje no interior é muito difícil e o professor Eduardo disse que é difícil o acesso. Mas hoje o que é possível? Fazer essa pesquisa através da internet e materiais básicos mesmo. Abre no YouTube, vai procurando. Quando você encontrar, copia da melhor forma que você conseguir, né? Não perfeito não, vai ter defeitos sim, porque você está aprendendo. Mas é importante que você aprenda a língua de sinais para se comunicar com o surdo, que no futuro você pode ser sim uma pessoa fluente. E ter um desenvolvimento dentro do aprendizado da Libras, mas realmente o fundamental é valorizar a Libras e eu espero que sempre, cada vez mais, a Libras seja valorizada para que o surdo não tenha mais esse prejuízo. Isânia, nós estamos quase no finalzinho. É justo que a gente deixe o professor Eduardo dar sua mensagem, Sim. dizer o quanto é importante para os nossos professores, dizer onde pode conseguir ter essas aulas, a orientação de vocês. Isso é tanto do José Carlos quanto do Eduardo, porque a gente sabe que é importantíssimo para o professor esse apoio nas suas salas de aula, né, Eduardo? Fique à vontade. E fala um pouquinho sobre o dia 26 de setembro Sim, também para de gente. amanhã, né? Amanhã é um dia importante. Então, para vocês que nos assistem, a Secretaria de Educação hoje, por meio da Escola Maiara Redma, ela é um centro de atendimento de AEE. Sim, a Escola Maiara é maravilhosa. Vocês fazem um atendimento
de primeira. E podem procurar, porque eu sei que lá tem muito aluno, mas sempre tem uma vaga. Sempre, sempre. Então, hoje a professora Adriana Boll na gestão, ela sempre nos orienta a atender todas as pessoas que chegam, mesmo sabendo que a gente tem muitas demandas, mas podem nos procurar lá na escola, porque nós temos vários tipos de atendimentos e para dar orientação para os nossos Seria professores. bom deixar o endereço, porque a gente, às vezes, ouve falar, mas não sabe a localização, né? Onde fica a Escola Estadual Maiara Rádio. Então, a escola fica ali na Paraíba, né? Eu só lembro da Paraíba, não consigo Eu lembrar sei. do nome novo. Mas quase em frente ao DB. Então, Sim, não tem aquela como rua errar. que é Naquela ruazinha um conjunto ali. que tem Isso. várias secretarias do governo, né? E é uma escola bem grande, muito fácil de ser localizada. Mas se também não conseguir ir até lá, você pode acessar o Instagram da escola, pode mandar uma pergunta. Às vezes a gente demora para responder, mas a gente sempre dá atenção. Pode procurar a gente lá por meio virtual, que a gente vai estar tirando dúvidas, vai estar falando dos cursos, das formações que a gente oferece. Agora a gente está até com uma oficina de braille, né, para as pessoas cegas, né? Tô só falando fazendo um pouquinho do comercial lá da escola, mas lembrando pode ficar à vontade. que dia 23 agora de setembro foi o Dia Mundial da Língua de Sinais. Em todo o mundo foi celebrado esse dia, e agora dia 26 é o Dia da Pessoa Surda. Então, quando a gente celebra esse momento dessa pessoa, desse ganho para a sociedade, que é a pessoa surda. Sem dúvida nenhuma. Olha aqui o maior exemplo, você que já foi professor José Carlos, que hoje é seu colega e que está aqui com certeza dando informações importantes para a nossa cidade, né, para o nosso estado. Mas o José Carlos também, para ficar à vontade, falar um pouquinho do trabalho e que possamos assim ter outras oportunidades. Ok. Então, é muito importante tudo que está acontecendo e também é importante que todos vocês que estão ouvindo procurem o curso. Isso é o mais importante. Não tenham medo, não tenham vergonha, não fiquem apavorados. Se você se esforçar e estudar, por exemplo, a língua inglesa, quando a pessoa estuda a língua inglesa e tem contato, né, e pratica, ela consegue falar inglês. Então, a Libras também, se você tiver contato, se você treinar, se você conseguir se expressar e ter contato ali, encontrar as pessoas surdas para conversar, isso é muito importante. Eu também não posso esquecer de avisar que amanhã, no dia 26 de setembro, todos nós vamos nos reunir em frente ao Teatro Amazonas, lá no Largo São Sebastião, às 19 horas à noite. A ASMAN, Associação de Surdos de Manaus, está promovendo essa ação. Então, vamos todos lá amanhã prestigiar, apoiar, terá palestra, terá apresentação, terá acessibilidade em Libras e vamos todos participar amanhã lá conosco. Vamos, Rayana, Zé Carlos, é importante. Só não vou estar lá, né? Estarei lá porque a minha neta vai se apresentar a primeira vez cantando lá no IBEUI às 19 horas. Então eu quero participar. Não tem problema, não. Mas a gente está feito o convite, porque aprender Libras é um ato de respeito, de empatia e principalmente de cidadania, né? Esses professores maravilhosos estão à disposição da nossa sociedade e hoje, graças a Deus, nós temos esse reconhecimento. Existe toda uma política pedagógica de atendimento aos nossos alunos, porque não é só aquele aluno que é mudo, que não fala. Hoje nós temos também outras doenças, como morbidade, como tem os autistas severos que não falam, que também precisam do apoio dos nossos professores. Então, a escola e a sociedade têm essa missão de atender e atender de todas as dificuldades. E a gente agradece muito a participação de vocês. É um assunto que daria para a gente fazer muitos programas aqui, porque as mães têm muitas vezes dificuldade para conhecimento e esse programa aqui é pilhado para a gente poder informar. Muitas pessoas, fica à disposição, tanto do Eduardo quanto da Rayane, do Zé Carlos, tá? Que para nós é um grande prazer, né? Isânia, para seus comentários mesmo, finais. Né? Gostaria só de chamar a atenção para o nosso título de hoje, do nosso episódio, né?
que diz ouvir com os olhos, inclusão, Libras e o respeito à cultura surda. Que nós possamos levar realmente esse respeito à cultura surda todos os dias, todos os momentos, para toda a sociedade. Ouvir com os olhos, Isso. muito bem. É porque a gente também, quando fala, se movimenta, quando você está transmitindo, você usa muito os olhos, né, para comunicação. Então, gente, quando a gente termina o nosso programa, a gente sempre usa o nosso mote, né? Quem sabe mais? Pilha. Pilha. Tchau, tchau. Até a próxima.